Olá, eu sou Rodrigo Cota e esse é o Gastômetro das Contas Públicas Federais, agora com o acumulado de janeiro a abril de 2022. Bem, continuamos, graças a uma boa performance das receitas, acumulamos agora nos 4 primeiros meses do ano uma receita de 626 bilhões de reais, para uma despesa total de 547 bilhões de reais. Obviamente que nessa despesa total aqui eu só estou mencionando as despesas primárias, não as despesas com juro. Graças à boa performance da receita, nesses 4 primeiros meses estamos acumulando um superávit, né? Estamos arrecadando mais do que o que a gente gastou. As receitas corresponderam a 7,22% do PIB do ano passado, de 2021, e as despesas totais a 6,31% do PIB. A ordem dos principais grupos de despesas continua com poucas alterações, né? Em primeiro lugar, as aposentadorias e pensões dos trabalhadores das cidades, com 187 bilhões de reais, ou 34,27% do gasto total. Houve um aumento aí em relação ao acumulado de janeiro a março. O segundo maior gasto são os funcionários públicos ativos, né? A folha dos funcionários em atividade, 61 bilhões de reais, ou 11,19% do gasto total. Em seguida, os benefícios pagos a famílias de baixa renda, aqui eu estou juntando o BPC e o Auxílio Brasil, totalizando até agora, até abril, 57 bilhões de reais, ou 10,43% do gasto total. Em seguida, aposentadorias e pensões dos trabalhadores do campo, que também aumentou a sua participação, foram 50,9 bilhões de reais nesses 4 primeiros meses, ou 9,3% do gasto total. É um aumento de participação em relação ao acumulado de janeiro a março, e fez com que esse item superasse o gasto da saúde, que no acumulado de janeiro a abril está em 48,5 bilhões de reais, ou 8,86% do gasto total. Em seguida, vem as aposentadorias e pensões dos funcionários públicos, né? Com 46 bilhões de reais, ou 8,4% dos gastos. Os benefícios pagos aos trabalhadores, seguro-desemprego, seguro-defeso e abono, com 36 bilhões de reais, ou 6,62% do gasto total. Em seguida, a educação, incluindo aqui o gasto, os repasses para o Fundeb, com 18,4 bilhões de reais, ou 3,37%. Depois de educação, as outras despesas obrigatórias, todo o conjunto das despesas obrigatórias por lei, que eu não estou mencionando especificamente aqui, também ganhou posição aqui, totalizando 7,54 bilhões de reais, ou 1,38% do gasto total. Seguida pelas decisões judiciais contra a União, que são as sentenças, os precatórios, os RMVs, né, que totalizaram 7,05 bilhões de reais, ou 1,29% do gasto total. Lembrando que aqui nessa rubrica aqui, eu estou incluindo as sentenças e precatórios contra a Previdência, sentenças e precatórios decorrentes de decisões de direitos dos funcionários públicos, e também os precatórios relativos ao BPC. Subsídios à atividade econômica, 5,48 bilhões, ou 1% do gasto total. Espera-se que nos próximos meses esse gasto aqui vai aumentar por conta do Plano Safra. Funcionamento e obras dos outros poderes, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, 3,77 bilhões, ou 0,69% do gasto total. Em seguida, os gastos imprevistos, que são os créditos extraordinários, basicamente os gastos com combate às enchentes, né? Por exemplo. Então, deu 0,65 bilhões, ou 0,12% dos gastos, e, por fim, o conjunto de todas as outras despesas, os gastos discricionários, né?
que são o conjunto de todas as outras despesas com todas as outras políticas públicas, com as obras e com o funcionamento do Poder Executivo, com 16,91 bilhões de reais, ou 3,09% do gasto total. É importante aqui destacar que, quanto menor esse percentual, e devo pontuar que no acumulado de 4 meses, esse percentual aqui aumentou em relação ao acumulado de janeiro a março, mas é importante a gente lembrar que, quanto menor esse percentual, menor o nível de investimentos públicos, né, em obras para as comunidades, né, em obras de infraestrutura, etc. E também, quanto menor esse percentual, maior o risco dos serviços públicos serem prestados de maneira deficiente aos cidadãos brasileiros. Muito bem. E aí, como é que você consegue aumentar essas despesas discricionárias? Através da redução das despesas obrigatórias, ou seja, de todo esse conjunto de outras despesas que eu enunciei aqui acima. Só lembrando que a diferença entre receitas e despesas, ou seja, o superávit primário, antes dos juros, naturalmente, totalizou 79 bilhões nesses 4 primeiros meses, ou seja, ainda estamos positivos, né? Que corresponde a 14,47% do gasto, não da receita, ou 0,91% do PIB do ano de 2021. Mas, como eu já mencionei, provavelmente esse resultado vai para o terreno negativo. Voltaremos a ter, eu não tinha mencionado ainda, de acordo com o último relatório bimestral de análise de receitas e despesas, ainda se espera este ano um déficit primário. Portanto, nos próximos meses, a tendência é que as despesas ultrapassem as receitas acumuladas e a gente tenha novamente déficit primário. Bem, posição da dívida pública federal, eu não atualizei, não foi atualizado ainda o relatório mensal da dívida pública, então permanece aqui com o dado de março, mas as informações, o dado sobre o gasto com juros sobre a dívida está atualizado até abril. Foram 130 bilhões de reais até agora, ou 1,5% do PIB do ano passado. É isso aí, gente. Esse é o gastômetro. Quanto mais informação a gente tenha sobre as contas públicas, melhores as nossas decisões políticas. Espero que você tenha gostado, que você continue a acompanhar. Grande abraço.